Olá pessoal, aqui quem fala é o presbítero Jeremias e desde já quero agradecer a Deus pela sua vida, vocês que têm nos acompanhado no canal Tempo para Todas as Coisas, você que é inscrito, compartilhe, nos ajuda na divulgação desse trabalho para que outras vidas também sejam alcançadas e edificadas. E desde já eu quero estar lendo uma palavra com vocês aqui no livro de Êxodo, capítulo 15, no versículo 26, que diz assim: E disse: Se ouvides atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos mandamentos, e guardares todos os estatutos, e nenhuma das enfermidades, porém, sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. A palavra de Deus aqui nos fala que se o povo de Israel, ao sair do Egito, eles se decompararam com uma dificuldade, onde faltava água, diz a palavra de Deus, que a água que havia ali era uma água amarga, mas Deus realizou um milagre através da vida de Moisés, tornando a água assim em doce. E a palavra de Deus aqui nos diz que Deus agora usa a vida de Moisés, colocando as suas palavras e dizendo: se o povo ouvisse atentamente a voz de Deus e fizer o que é reto diante dos olhos dele, e inclinares os teus ouvidos aos mandamentos e guardares os seus mandamentos, estatutos, ele faz uma promessa dizendo assim: e nenhuma das enfermidades, porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha uma das promessas que Deus está nos dizendo aqui nesta manhã. É que se Deus hoje fosse colocar as pragas, as enfermidades que ele pôs no passado sobre a nação do Egito, e colocasse hoje sobre nós, neste momento, o que seria de nós? Não seríamos nada. Esse mundo já estaria acabado pelo estralar ou um sopro de Deus. Mas aqui Deus ele nos faz uma promessa, que se eu e você, você que está nos assistindo nesse canal, ouvides atentamente a voz de Deus, e fazer o que é reto diante dos olhos de Deus, inclinar os teus ouvidos a ouvir a palavra de Deus e a guardar os teus mandamentos, ele diz: nenhuma da enfermidade, porém sobre ti, que eu pus sobre o Egito. E ele diz: porque eu sou o Senhor que te saro. Sabe, o que o mundo hoje está precisando é ouvir a palavra de Deus. Porque ele diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto aos olhos de Deus, e se nós inclinarmos o nosso ouvido para ouvir a palavra de Deus, ele nos diz que ele é Deus que nos sara, ele é Deus que nos cura, sabe? Ele é Deus que tem o poder de curar. E ele nos diz ainda mais no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 25, ele diz assim, ele diz assim para esta promessa: e se servir ao Senhor vosso Deus, ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós toda enfermidade. Olha só, o Senhor é que abençoa o nosso alimento, o Senhor é que nos abençoa a água, e ele diz ainda mais: e vos tirarei do meio de vós a enfermidade. Ou seja, o único que tem poder de sarar, como ele diz aqui, eu sou o que saro. Ele diz aqui também, nesta mesma palavra: e eu vos tirarei do meio de vós essa enfermidade. Aí o que eu digo hoje, Deus ele tem poder de tirar essa enfermidade? Tem, porque nada acontece sem permissão de Deus. E Deus ele diz aqui: tirarei do meio de vós as enfermidades. As enfermidades, ele está dizendo. Deus ele tem poder de tirar o câncer. Deus ele tem poder de tirar essa enfermidade que o mundo está passando hoje. Deus ele tem poder de curar o tumor. Deus ele tem poder de curar toda a enfermidade, porque ele diz assim, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Ou seja, ele pode tirar qualquer enfermidade, ele pode curar. E ainda ele diz mais, ainda em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 15, ele disse assim: o Senhor de ti desviará toda enfermidade, e sobre ti não porá nenhuma das má doenças dos egípcios, que bem sabe, antes porá sobre todos os que odeia. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui: o Senhor desviará de toda enfermidade. Ou seja, ele pode desviar nós de toda enfermidade quando nós fazemos o quê? Quando ouvimos atentamente a sua palavra, quando
quando nós fazemos o que é reto e quando nós inclinarmos os nossos ouvidos aos teus mandamentos e quando nós guardarmos a palavra dele. E ainda ele diz mais assim no Salmo 103, verso 3, dessa seguinte maneira: Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Ou seja, Deus ele tem poder para nos perdoar. Sabe, o amor de Deus é grande. O amor de Deus é diferente dos homens. O amor de Deus é eterno. Por isso que a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7,14, que se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então ouvirei do céu e sararei a sua terra e perdoarei os teus pecados. Olha só, então se eu e você orarmos, clamarmos a Ele, Ele ouvirá do céu e perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Essa terra que Ele está falando é a nossa vida, é o nosso coração. Então se o meu povo que chama, ele está dizendo que se o meu povo chamar por Ele, Ele vem e nos sara, diz a palavra de Deus. E aí diz aí o salmista, ele vai dizendo: Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara de todas as tuas enfermidades. É Ele que perdoa, é Ele que nos perdoa da nossa iniquidade, é Ele que nos sara de todas as nossas enfermidades. E no Salmo 107, verso 5, ele diz mais ainda: Eu envio a tua palavra e os saro e os livro de toda a sua destruição. Ou seja, Ele envia a palavra para quê? Para curar, para determinar que sejamos sarados, que sejamos curados. Diz uma palavra que quando um centurião foi até Jesus, um dos seus servos estava doente, ele foi até Jesus, rogando a Jesus que viesse curar seu criado. Mas aí diz a palavra do Senhor que Jesus ia até lá e o centurião diz: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra e o meu criado será curado. Ou seja, é só Deus dizer uma palavra e este mundo ser curado desse mal, dessa enfermidade. E ainda diz a palavra de Deus aqui, que Deus ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele diz aqui no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Ou seja, Deus ele não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer nessa enfermidade que as pessoas estão morrendo. A palavra de Deus aqui diz que Deus ele não tem nem prazer na morte do ímpio, sabe? Deus ele não tem prazer que ninguém morra, mas que viva. E aqui ele diz ainda no livro de Ezequiel, capítulo 18, para nós encerrar. Ele diz assim: porque não tenho prazer na morte dos que morrem, diz o Senhor Deus. Converta, pois, e vive. Ou seja, Deus quer que nós vivemos. Deus quer que nós sejamos curados. Mas para isso, aqui existe um segredo da promessa. Se ouvides a voz do Senhor teu Deus, se ouvides atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, inclinados os teus ouvidos e aos teus mandamentos e guardares, e aí ele diz: em nenhum das enfermidades, porém, sobre ti. Ou seja, Deus ele tem poder de curar. Então ele diz: eu sou o Senhor que te sara. Então o único que pode nos curar desta enfermidade, deste mal, de qualquer outra enfermidade é Deus. É Ele que pode te curar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Você que tem nos acompanhado no canal Tempo para Todas as Coisas. Se você estiver gostando, nos compartilha, dá um joinha para que este canal possa estar crescendo cada vez mais. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e obrigado pela sua atenção.